Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia ou boa tarde. Vamos ler aqui uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, a página 194, que diz assim para a gente: combata ideias negativas. Elas asfixiam a mente, trazem uma sensação de tolhimento, de constrição, de mal-estar. São contrárias à lei divina do amor, porque contêm o mal. Impeça os pensamentos destrutivos. Não fale mal de ninguém, nem veja defeitos neles. Aumente os seus pensamentos positivos. Eles conduzem sempre um bem a alguém. Ajudam sobretudo a você. Por serem positivos, estão de acordo com a lei universal do amor. Provêm de Deus, dão alívio e alegria à alma. Os pensamentos negativos destroem as oportunidades de hoje e plantam o sofrimento de amanhã. Então vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações para Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, Mestre amado e querido, nós aqui nesse momento nos reunimos em Teu santo nome e em nome de Deus e agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. Rogamos a Ti, Senhor, Teu amparo para a nossa reunião e o Teu benefício para todos os corações aqui presentes e aqueles que desejaram estar hoje aqui, mas não puderam. Que todos possam receber, Senhor, a Tua visita, o Teu carinho e o Teu auxílio. Ilumina, Senhor, a Luciana, que na noite de hoje vai nos trazer com muito carinho o tema para a nossa reflexão, intitulado O Poder da Fé. Que ela possa receber também todas as bênçãos para que a sua explanação para nós seja possível alcançar o nosso coração. Muito obrigado, assim seja. Luciana. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. É sempre motivo de muita alegria estar aqui na casa falando. Na verdade, é a segunda vez, então acho que a primeira foi bem recebida, me chamaram de novo. Hoje a gente vai falar sobre o poder da fé. Então, os temas que nós vamos abordar na nossa conversa de hoje são esses, né? Primeiro a gente vai olhar um pouquinho, sempre olhando o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo como nossas principais fontes. O que é a fé? O poder da fé, como que a gente consegue cultivar essa fé e oportunidades práticas. E foi muito interessante a abertura que o Ricardo fez falando sobre o pensamento. O pensamento ele tem um poder e um papel muito importante quando a gente vai falar sobre o cultivo da fé. E quando eu estava me preparando aqui para o nosso estudo, eu lembrei, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo das coisas mais bobas, as mais terríveis eu tenho medo. E a minha mãe, uma pessoa muito sábia, ela fala para mim: Luciana, quem tem fé não tem medo. Vamos conversar sobre isso. Então, normalmente, quando a gente pensa aqui sobre fé, a maioria de nós, ou boa parte de nós, remete a um lugar da fé religiosa, né? E aqui, no Evangelho, capítulo 19, a gente vai ver que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Então, a fé ela não é exclusiva de nenhuma religião, ela acompanha todas, mas quando a gente pensa na fé, normalmente, né, o nosso imaginário vai para um lugar
de uma fé muito sentida, né? Muito individual, dogmática, está num lugar que a gente não consegue, eventualmente, alcançar ou entender. A gente sente ou não sente. E aí, conforme a gente for se aprofundando aqui no estudo, a gente vai ver que não é necessariamente assim. Óbvio, né, que a fé ela tem um aspecto individual, um aspecto emocional, uma natureza muito maior, mas ela também está num lugar de raciocínio, de entendimento, de conhecimento, de compreensão. E essa fé ela não deve ser imposta, né? Mas ela pode e deve ser adquirida a partir do entendimento, do conhecimento, do estudo. E a gente vai falar sobre isso agora. Então, o Livro dos Espíritos ele traz ali, né, uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, que fala sobre o momento em que Jesus estava com seus discípulos e chega um homem pedindo a cura do seu filho, que estava passando, nós sabemos, por um processo de obsessão, né? Tinham ali os demônios, né? Ou seja, esses irmãos equivocados que precisam de ajuda, acompanhando aquele irmãozinho. E aí esse pai chega muito aflito, né? E essa passagem está no Evangelho de São Lucas. Então, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então, esse pai estava ali em desespero, entendendo que os discípulos não tinham conseguido promover a cura daquele filho e estava recorrendo ao mestre, porque sabia que ele tinha todas as ferramentas necessárias para promover essa cura, se fosse da vontade de Deus. E aí Jesus responde, né, de maneira bem enfática, bem firme: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, ali, Jesus ele é bem enfático, né, porque, inclusive, em outros momentos do Evangelho, a gente tem vários exemplos de Jesus falando sobre o poder, a importância de cultivar a fé. Então, isso não era uma novidade ali para os discípulos, e ele também já antecipava a sua não presença física e material aqui entre nós. Então, esses discípulos eles precisavam, de alguma forma, exercitar essa fé de maneira mais veemente para que eles pudessem também ser instrumentos, não só do milagre, mas também do exemplo, porque a gente vai ver que a fé ela é poderosa no exemplo que ela traz, no exemplo que ela carrega. Então, Jesus dá ali um puxãozinho de orelha, porque esses discípulos, a partir da sua vontade, da vontade no bem, do seu pensamento, eles também teriam instrumentos, assim como todos nós, de fazer a manipulação, né? A gente sabe que naquele momento era visto como um milagre, mas hoje a gente tem o entendimento que o que Jesus fazia, e muitas das vezes, era manipular fluidos, né? E, através dessa manipulação, promover a cura. Então, ali ele dá essa chamada de atenção nos discípulos, porque, sim, eles tinham elementos, já conhecimento, para que eles mesmos pudessem operar ali esse dito milagre, que hoje a gente sabe que não é um milagre, mas, sim, é nada mais do que correspondência às leis naturais, leis divinas, leis imutáveis. E aí, os discípulos também ficam, né, frustrados, chateados. Poxa, realmente, a gente já sabe que a gente pode fazer, mas por que a gente não consegue? Então, eles vieram até com Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós, outros, né, nós mesmos, expulsar esses demônios? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportará, e nada vos seria impossível. Então, aqui, quando
quando Jesus fala, né, quando Jesus fala sobre a montanha, é claro que não é no sentido literal. Aqui ele está falando muito mais do que nos impede o nosso progresso, a nossa evolução, né? Aquilo que nos blinda do conhecimento. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, vai estar assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, né? São má vontade, preconceitos, aqui, egoísmo, fanatismo, orgulho, e tudo aquilo que a gente ainda carrega na gente, né, dentro do nosso processo evolutivo. Sabemos que ainda não somos seres um pouquinho distantes da perfeição, mas chegaremos lá. Então, é tudo que a gente ainda carrega que nos impede de executar a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Às vezes, essa dificuldade, essa barreira começa em nós mesmos, com o nosso egoísmo, com a nossa pouca vigilância dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. O Ricardo começou falando sobre os pensamentos, né, a importância de manter pensamentos positivos. Então, as montanhas que ele se refere, Jesus, a gente sabe, falava muito por parábolas, metáforas. Essas montanhas, essas barreiras, são as barreiras morais que nos impedem alcançar esse progresso, esse desenvolvimento. E aí o Evangelho vai falar para a gente um pouco sobre as características dessa fé à luz do Espiritismo. Então, vai trazer referências que vai nos mover ali daquela ideia que paira, de alguma forma, no senso comum sobre a fé, que é o que a gente começou falando, essa fé mais sentida, mais individual, mais irracional, e vai trazer a fé para uma nova perspectiva, uma fé raciocinada, uma fé que compreende, que entende, e por isso acredita. E aí o Evangelho vai dar, segundo o Espiritismo, vai dar duas características. Então, a fé, ela tem uma característica, primeiro, do impulso. Então, vai ser o motor que vai dar aquele empurrão, que vai fazer com que a gente saia da inércia. Se a gente acredita que algo é possível, a gente vai tomar o primeiro passo. Isso, por si só, já é uma transformação. A gente já vai sair do lugar estático para um lugar de movimento. A gente já vai vencer uma inércia, a gente já vai vencer ali uma acomodação. Então, isso, por si só, já vai fazer com que algumas coisas comecem a acontecer. Então, imagina se eu tivesse, não, certeza absoluta, não vai dar certo. Qual é a motivação de começar, de sair do lugar? A fé de que aquilo é possível, que o nosso objetivo ele pode ser conquistado, vai gerar esse movimento, vai gerar esse impulso, essa energia de sair do lugar, de dar o primeiro passo. E outra característica é a antecipação do resultado. No livro não está assim, tá? São as minhas palavras. Mas quando eu coloco antecipação do resultado, é porque no Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer que, a partir da fé, você consegue ter uma lucidez. O seu pensamento te leva a um lugar de visualizar aquele objetivo que se pretende alcançar. Então, eu já antecipo, na minha mente, aquele resultado já está sendo alcançado, eu visualizo, eu consigo enxergar eu conquistando aquele objetivo, eu conquistando aquela vitória, né, aquela cura. Então, o meu pensamento já é transportado para esse lugar e eu consigo visualizar. E, a partir dessa antecipação do futuro, eu consigo gerar a energia necessária e identificar os meios para chegar nesse resultado que eu já estou visualizando, que já existe nesse pensamento, que meu pensamento já está plasmando. Então, por isso, a importância do cuidado com o pensamento. Né? Volto a falar, nada é por acaso, né? O Ricardo abriu falando sobre a importância do pensamento. Então, o cuidado, porque não é incomum, né? Muitas das vezes, quando a gente se depara com uma situação difícil, desafiadora, a gente entrar num lugar de mas vai dar errado, né? Acho que a gente tem uma tendência, eu pelo menos me coloco nesse lugar, gente, será que vai dar certo? A gente já começa a pensar primeiro negativo para depois assumir que vai dar certo. E que, na verdade, a fé ela traz o contrário. Ela traz a antecipação de um resultado positivo e, a partir dessa antecipação, você cria, óbvio, né, toda a ambiência espiritual e psíquica para conseguir atingir aquele resultado, mas, acima de tudo, você consegue
criar os mecanismos para atingir aquela vitória, aquilo que se pretende conquistar, né? E, em ambos os casos, leva-se a grandes feitos. Outra coisa muito interessante é que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer a diferença entre a fé verdadeira e a fé vacilante, a fé raciocinada e a fé cega. Então, a fé verdadeira, ele vai trazer características que é a confiança, a certeza na vitória. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que vai dar certo. E eu tenho tanta certeza e tanta confiança que eu tenho calma, porque eu entendo que eu vou conseguir, mas não necessariamente no meu tempo. Aquilo vai acontecer em algum lugar. Eu tenho certeza que o melhor para a minha vida está sendo desenhado, porque Deus é maravilhoso e bom. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. E essa certeza na vitória, essa confiança me traz calma, me traz tranquilidade, me traz a sabedoria do esperar, mas sem a passividade, porque lembra o que a gente falou? A fé, ela movimenta, ela traz o impulso da ação. Então, eu consigo esperar, mas me movimentando para que as coisas possam acontecer, entregando e confiando em Deus e na espiritualidade, de que no tempo certo, aquela vitória vai ser alcançada. Por outro lado, a fé vacilante, ela é insegura, porque ela vai entrar num lugar de que será, na primeira barreira, na primeira dificuldade, está vendo, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, você vê aquelas dificuldades, né, a gente acaba vendo aquelas dificuldades como um fim em si mesmo, e não o processo, não o meio, porque as dificuldades elas vão existir. Mas se a gente tem fé na vitória, a gente está ali projetando aquele resultado e está entendendo que aquilo é mais um passo até chegar no resultado que eu estou visualizando. A fé vacilante, ela vai ser insegura, cheia de incertezas e hesitação. E também vai trazer uma violência, uma agressividade, porque ela busca adquirir de outras formas a força que ela não tem. Então, quando eu estou em... isso é aplicado em outros casos, inclusive, né? Pessoas extremamente inseguras, ou quando a gente passa por uma situação de incerteza ou hesitação, né? Quais são as outras formas? Não, mas eu vou conseguir. Então, gera um impulso mais agressivo, até violento. E, na verdade, isso é por insegurança, é porque essa fé não está fortalecida o bastante, não está robusta o suficiente para me fazer ter calma sem necessariamente ser passivo, né? Ter calma sendo atuante. Além disso, a fé verdadeira, ela é diferente da presunção. Então, quando a gente falou aqui, né, eu tenho aqui, eu consigo visualizar através do meu pensamento a vitória, eu consigo enxergar o resultado daquilo que eu quero, a cura que eu quero, mas a diferença é importante entre a presunção e a fé verdadeira, porque aqui eu acredito porque existe uma força maior que me move, um Deus soberanamente bom e justo, que vai fazer tudo o que for de melhor para a minha vida, ainda que eu tenha que passar por aquele percalço. Então, isso é diferente da presunção, porque não é, eu vou conseguir porque eu sou ótimo, né? Eu sou maravilhoso, como é que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir porque eu sou eu. Então, aqui, o orgulho, a presunção, ela é caracterizada por esse orgulho, pela confiança maior em si do que em Deus, por confiar que os seus planos são perfeitos e não o plano do Criador. E a certeza na vitória ela existe, mas ela está distorcida. Eu não estive aqui presencialmente, mas eu assisti a palestra da última semana. O Fabrício ele comentou sobre a parábola do fariseu e do publicano no templo, né? Ele falou sobre o fariseu, que é como se fosse uma casta de judeus ali super religiosos e, né, fazem todos os rituais de purificação extremos, e os publicanos, colhedores de impostos, vistos como os menos puros, ambos num templo, e o fariseu rezando, né, obrigado a Deus, porque eu não sou adúltero, eu não roubo, eu sou ótimo, muito melhor do que esse publicano que está aqui. E o publicano, lá, abaixado, nem olhava direito para cima, só... Perdão, Senhor, por eu ser pecador, né? Me perdoa. E aí Jesus fala, né, que o publicano ele conseguiu ali se justificar a Deus, mas
do que o fariseu. Então, esse é o papel e a importância da humildade. A humildade não no lugar, de novo, de passividade, porque a fé ela vai trazer esse movimento, essa energia, esse impulso, mas de ter a humildade de saber que existe uma força maior que cuida de nós, que guarda, que guia. E aí, o Evangelho também vai trazer a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. Então, a fé raciocinada, e isso eu achei particularmente bem interessante, porque se conecta com o início da nossa conversa, que é o nosso imaginário de fé ser bem, até irracional, não gosto tanto dessa palavra, mas assim, mais de sentir do que de pensar, do que de compreender, e aqui o Evangelho vai falar que sim, a fé ela pode ser adquirida através da razão, da compreensão. Eu entendo as leis que regem o nosso universo, eu entendo a atuação de Deus na minha vida, eu entendo, de novo, que Deus é soberanamente bom e justo, eu entendo que existem etapas que precisam ser vencidas, eu entendo que a minha atitude vai ser fundamental, a minha vigilância em relação aos meus pensamentos, às minhas ações. E assim eu consigo adquirir essa fé. Essa fé raciocinada, ela não teme o progresso, porque, na verdade, ela vai sendo confirmada ao longo do tempo. Então, você vê, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui operando milagres, hoje a gente entende esses milagres, hoje a gente sabe como que eles acontecem. O Espiritismo ele nos trouxe a oportunidade da compreensão de como que essa manipulação de fluidos ela acontecia ali em outras vezes na história, Antes do Espiritismo ser codificado, antes da codificação, já existem exemplos históricos, em relação à manipulação de fluidos, à materialização de pessoas, à vidência, entre outras coisas. Então, a fé raciocinada, ela vence o tempo, ela vence a história, ela vence a ciência, porque ela não nega as evidências. Na verdade, a evidência reforça a fé. O progresso reforça essa fé raciocinada. Então, ela não é abalada por isso, ela é confirmada, ela é reforçada. E ela é firme porque ela carrega em si leis imutáveis, lei natural, lei divina, leis que regem o nosso universo. E essas leis não mudam. E a nossa fé raciocinada está baseada nessas leis. Já a fé cega, ela é imposta por crenças. Então, é porque é assim. Não, vamos acreditar porque é assim. Claro, tem coisas que a gente ainda não tem a capacidade intelectual, a evolução moral para alcançar e compreender, sabemos disso. Mas aqui a imposição por crenças é aquela que vai aceitar sem o crivo da razão. E olha que complicação que isso vira, porque faculdades muito caras a nós são o pensamento, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, se eu tenho uma fé que ela é imposta por crenças que eu não consigo compreender, em algum momento, isso vai levar ou a um ceticismo, não, mas eu não consigo então compreender nada, tem que ser uma fé que, eu pergunto, não tem resposta, vem a evidência e não confirma, na verdade derruba, os alicerces eles não são firmes o suficiente, acaba gerando incredulidade e ceticismo, porque parece que qualquer coisa vai desmistificar aquela fé que eu carrego. Ou um outro cenário possível, o fanatismo, que eu acredito ainda que as evidências derrubem ou contestem aquilo que está sendo posto. Então, ou eu vou para o extremo de ser cético, incrédulo, não, gente, isso aqui não funciona, a ciência, está todo mundo falando o contrário, não é possível, a minha razão, eu não consigo, a partir do meu raciocínio, compreender o que está sendo posto, então eu não vou acreditar nisso que está sendo trazido. Ou vou acreditar absolutamente em tudo, sem fazer o crivo da razão, e o que vai gerar um fanatismo. E a gente não precisa nem dizer, a gente está em momentos de extremos de todas as ordens, isso vai gerar a conflitos, a guerras, a discussões.
E aí agora a gente vai entrar no poder da fé. A gente falou um pouquinho aqui sobre a questão dos milagres, né? Isso é bem elucidado e exposto no Evangelho. E tem uma passagem, tem uma parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, ou seja, não é milagre, né? Existe a lei do magnetismo e ela vai se manifestar através disso. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal, e aqui normal está caracterizado pela ideia de natural, né? Todo ser orgânico ele tem esse poder fluídico, né? Em maior ou menor grau. Então, quando aquela pessoa tem um grande poder fluídico, natural, normal, e junta uma fé ardente, pode, só pela força da vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente como prodígios, né, ou seja, esses milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, aqui mais uma vez, né, a ciência reforçando a nossa fé, a nossa razão reforçando a nossa fé. Milagres existem. O que precisa? Poder fluídico, fé ardente e a vontade dirigida ao bem. Todos nós somos capazes de operar esses milagres. Quando a gente tiver, entretanto, essa combinação de fatores. Um grande poder fluídico, uma fé ardente e a vontade dirigida ao bem. Nossa, eu quero tanto ganhar na Mega Sena. Gente, eu estou aqui, convicta, estou aqui, firmando meu pensamento. Não é sobre isso, né? Eu quero aquele carro. Vontade dirigida ao bem. E aí o poder da fé, na reforma íntima, né, ele vai ter uma participação, a gente também já falou aqui brevemente um pouquinho, que é a inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Eu sei que eu posso vencer essa dificuldade, eu sei que eu posso vencer essa má inclinação. Eu vacilei aqui, de novo, mas eu já estou consciente de que esse é um ponto que eu preciso melhorar dentro do meu comportamento. Eu tenho conhecimento, tenho entendimento, eu tenho a vontade. Então, a fé ela vai me mover para essa regeneração. Eu vou passar poxa vida, isso sempre acontece comigo. Caramba, de novo. Não, isso está acontecendo comigo porque eu ainda não consegui me desenvolver moralmente para superar esse desafio de uma outra forma. E aí vai acontecer de novo. Então, da segunda vez que acontecer, a gente já vai ficar mais atento. Tá? Qual é o aspecto no meu desenvolvimento que eu ainda não consegui amadurecer para estar passando de novo por isso, para ter essa pessoa como professora, né? Porque as pessoas que nos trazem os conflitos, as dificuldades, são nossos professores, são instrumentos divinos na nossa vida para que a gente consiga se melhorar em algum aspecto moral. De alguma forma, a gente está atraindo aquela pessoa para nós, para que a gente consiga se desenvolver. Nada é por acaso. Deus não erra de CPF. Né? Então, e a fé vai ser a base para essa renovação. Vai ser a forma pela qual nós teremos a consciência das nossas imensas capacidades. Está escrito dessa forma. Tá? Nossas imensas faculdades. Eu mudei para capacidade, mas nossas imensas faculdades. Então, a fé nos traz a consciência das nossas imensas faculdades. Com a fé, não há tendências mais que não possam ser vencidas.
Quem tem fé tem medo? Resgatando a frase da minha sábia mãe aqui. E aí, Jesus vai trazer essa passagem, né, no Evangelho. Deixa eu abrir aqui de novo, que eu perdi. A parábola da figueira que secou, que está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 23. Vou ler rapidinho para vocês, porque ela é pequena. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ele, Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, então, lembrando-se do que disse Jesus, falou: Mestre, olha como ficou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, firmemente, de tudo que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Então, essa figueira que secou, ela vai ser um símbolo dos que apenas aparentam uma propensão para o bem, né? Então, muitas das vezes, a gente se separa em situações em que... e aí eu coloco a gente, né? Todos nós ainda espíritos em processo de evolução. Então, existem situações que a gente está ali, né, falando, discursando sobre um determinado assunto, mas que a gente ainda não conseguiu incorporar aquilo como um hábito para a gente, né? Então, Jesus está falando, a figueira seca, ela é um símbolo dos que apenas aparentam essa propensão para o bem. Também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todos os sistemas, todas as utopias, sistemas ocos e doutrinas carentes de base sólida. Todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como figueira que secou. E aí, no Livro dos Espíritos, ele vai chamar a atenção especialmente aos médiuns, né? Vai falar sobre todos aqueles que, de alguma forma, têm a capacidade de serem instrumentos divinos em tempos de transição planetária, que não o fazem, como que isso gera uma responsabilidade. Não só esse caso, né? Mas todos os outros em que temos a oportunidade de sermos produtivos, de darmos frutos, e não fazemos por uma escolha, né? Que isso tem consequências, de que não fazer também é escolher, também é uma escolha. Deixar de fazer também é uma escolha, e que a gente vai, de alguma forma, dessa maneira, a gente torna a nossa fé inoperante, né? Então, quando a gente deixa de praticar o bem, deixa de ser útil, é cultivar uma fé inoperante. E aí ele vai falar também da fé ativa. Então, para ser proveitosa, essa fé, ela deve ser ativa. A fé, mãe da esperança, porque é através dela que a gente entende que a gente deve, pode esperar, entende no que esperar. E também a mãe da caridade, porque a partir da fé a gente consegue cultivar no nosso coração o amor. Inspira os instintos nobres, é atraente e contagiante. Se já tiver a oportunidade de estar próximo a alguém com muita fé, eu comecei falando do exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa de extrema fé, então é contagiante. A partir do momento que eu estou com ela, né, e temos várias diferenças,
mas eu consigo capturar essa fé. Então, que nós possamos também ser instrumento de estímulo à fé daqueles que estão ao nosso redor. Que a partir do nosso exemplo, da nossa fé, e não por palavras, mas do que a gente cultiva dentro do nosso coração, que nós possamos também contagiar, porque às vezes a gente nem se dá conta, mas tem pessoas ao nosso lado que carecem tanto dessa fé, que estão incrédulos, né, da sua vitória, da sua cura, do seu sucesso. E nós podemos ser instrumentos dessa fé a partir do nosso exemplo, cultivando a nossa fé, não por palavras, não por doutrina ou palestra necessariamente para aquele que sofre, mas, assim como minha mãe, que eu falei no início, cultiva uma fé que, ao chegar perto dela, eu falo, nossa, né, que fé. Que nós possamos também identificar no nosso dia a dia as oportunidades que a gente tem de ser instrumento de Deus na vida da outra pessoa a partir da nossa prática, da nossa fé. E servindo como exemplo e inspirando essas pessoas que nos cercam. E aí, cultivando a fé, a gente vai ver, né, como, fazendo um breve resumo aqui de tudo que a gente falou, não é apenas ver para crer, mas é, sobretudo, entender para crer. A fé, ela é adquirida e quem procura com sinceridade encontra. É só a gente observar as provas de fé ao nosso redor, tem tantas, a todo momento, os pequenos milagres da vida acontecendo ao nosso redor, e a gente entender a manifestação de Deus, de Jesus, da espiritualidade, a partir desses exemplos, e reforçar a nossa fé observando, né, ao nosso redor. Reduzir o nosso orgulho. Lembra que isso mina a fé. Então, reduzir o nosso orgulho, nos colocar mais na mão de Deus, claro, entendendo que a gente é responsável pelos nossos atos, sem passividade, mas entendendo também que é a calma, né, que eu acho incrível, a sabedoria de ter calma sem ser passivo. E mudar os nossos hábitos, cultivar o estudo, né, se compreender é essencial para a gente crer, vamos buscar as fontes para que a gente conheça mais, né, oportunidades de exercer a nossa humildade e ficarmos vigilantes em relação à nossa ação de verdadeira vontade. Então, amai a Deus, mas sabeis por que amais. E aí a gente já está concluindo, mas a fé é divina ou humana. Então, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar que ela é ambas. Ela é divina, ela é humana ou divina, conforme o homem aplica às suas faculdades a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações futuras, né? Então, a gente pode operar a fé humana ou divina, depende de qual propósito que a gente tem a partir da fé que a gente exercita. E aí, para concluir, eu gosto de concluir com perguntas, para que a gente possa levar para casa e refletir sobre elas. Então, a primeira pergunta, e eu comecei quando eu estava me preparando para essa palestra, porque eu acredito que primeiro é para quem está aqui, né? Como está a minha fé? Estou negociando ou entregando e confiando que tudo que for para o meu melhor vai acontecer? Estou ali dando na mão de Deus, mas tirando na mão de Deus. Dando na mão, me ajuda, mas quando... Não, peraí, deixa eu resolver. Então, a gente está negociando ou a gente está entregando e confiando? Eu estou delegando, seja o que Deus quiser, vou ficar aqui, se tiver que ser, será. Ou trabalhando para alcançar o que almejo com tranquilidade, mas em ação. Eu estou cobrando, nossa, mas eu estou aqui há tanto tempo passando por isso, não é possível, tenho tanta fé e nada se resolve. Ou auxiliando na construção da ambiência necessária para que o bem se aproxime, fazendo cumprir as promessas de Cristo. Então, desejo a todos que a nossa fé seja reforçada, que a gente consiga exercitar a fé para tanto a nossa reforma íntima, o nosso progresso, mas também com essa antecipação do futuro, entendendo que o pensamento é um veículo fundamental e muito importante de visualizar, né, de plasmar
o que a gente almeja e trabalhar para aquilo, que a gente tenha cuidado e vigilância com os nossos pensamentos, que a gente coloque a nossa fé a serviço da vontade, da espiritualidade amiga e de Deus acima de tudo. Que assim seja. Boa noite. Bem, meus amigos, como é que está a nossa temperatura da fé, né? Eu acho que nós estamos crescendo, né? Nós temos que acreditar também em nós. Nós temos o conhecimento, um pouquinho do conhecimento das leis divinas, que faz com que a nossa fé seja mais forte, porque a gente entende o processo, né? A gente está sob as leis divinas e com isso temos essa certeza, como Deus é o nosso Pai e quer ver a nossa evolução, então tudo Ele vai fazer para nos ajudar, né? Mas possamos desenvolver a vontade que muitas das vezes fica nublada diante dos desafios da vida. E é nessa hora que a nossa vontade tem que sobressair. É nessa hora que a gente tem que dar aquele pulo do gato, né? Buscar força lá de dentro para seguirmos em frente, enfrentando os desafios. Porque se Deus mandou, é porque é necessário. E quando você compreende isso, o nosso coração fica um pouco mais calmo. O nosso raciocínio fica mais claro, melhor. E aí vem o equilíbrio diante das situações que temos que passar na Terra. Vivemos um momento na Terra delicado, né? A Terra está se transformando. E nós precisamos tomar partido, né? De estarmos investindo rapidamente na nossa evolução espiritual. Então, nós que já temos condição, vamos estudar um pouco mais. Vamos ler o Livro dos Espíritos, no mínimo. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é show. Um show de carinho. As mensagens que o nosso Mestre amado nos deixou. Então, nós que estamos aqui trabalhados na fé, vamos canalizar essa força que nós temos para fazer as nossas orações hoje com muita capacidade, porque nós temos essa capacidade. E vamos colocar para fora agora, a vocês que estão escutando em casa, desenvolva a sua fé, a sua capacidade, o poder da vontade transforma tudo. Então vamos fazer isso agora. Vocês façam em casa, renove os seus pensamentos, façam uma ligação muito especial com Deus, com Jesus. É o que nós iremos fazer agora, com muito carinho, lembrando dos nossos entes queridos que passaram aqui na Terra, cumpriram a sua missão, estudaram um pouco, conseguiram refletir sobre a vida e retornaram ao plano espiritual. E esse amor que foi desenvolvido aqui nos nossos corações não se perde. Esse amor continua. E a nossa fé, nesse momento, vai fazer uma ponte de amor com esses corações. Aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele filho, a nossa família espiritual imensa. E queremos, através da fé, através da vontade, abraçar a cada um deles. Não só os nossos entes queridos, mas as nossas companhias espirituais, aos irmãos que estão aqui presentes, estudando conosco, a tantos irmãos que precisam desse carinho, que a nossa humilde fé possa alcançá-lo com essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai, essa oração ela tem uma repercussão imensa no plano espiritual. E usamos ela para homenagear cada um desses irmãos. Pedir a Deus que os abençoe, que os fortaleça nessa caminhada de luz. Que Deus possa abraçá-los nesse momento. Que assim seja. Nós escutamos tanto a nossa irmã Luciana falando da fé, e a fé tem que vir do coração, tem que vir da mente equilibrada, na compreensão dessas leis divinas. E tudo isso que foi colocado aqui mexe com as energias à nossa volta. Ao falar de Jesus, ao falar coisas boas, nós estamos atraindo para cá energias do bem que podem ser manipuladas por nós, pelos amigos espirituais aqui presentes. Então, uma energia muito forte, porque nós temos essa capacidade e precisamos acreditar. Então, nós vamos fazer aqui agora, usar a nossa capacidade, a nossa fé, para multiplicar, quanto for possível, essas energias superiores aqui presentes, que Deus mandou para cá com muito carinho. E nós queremos dividir, porque energia boa todos precisam. Então queremos, nesse momento de irradiação, que essas energias superiores possam penetrar, ajudar aquelas pessoas que nós colocamos o nome com tanto carinho na caixinha de radiação e também na prece. Nós também pedimos que esses lares sejam abençoados, que possamos dividir um pouco da energia aqui presente para a nossa casa, para higienizar a ambiência do nosso lar, que muitas das vezes fica contaminado pela falta de fé, de esperança, pela tristeza, pela mágoa, tanta coisa que nós ainda carregamos. Mas nesse momento, usando a nossa capacidade, a nossa fé, nós vamos imaginar uma energia linda entrando na nossa casa pela porta da frente, atingindo a todas as pessoas que lá estão, para que essas pessoas caiam em si, se harmonizem, também busquem a Deus, que o nosso lar seja iluminado, que o nosso ambiente de trabalho também, a nossa comunidade, aonde a nossa humilde energia possa chegar no Rio de Janeiro, nosso Brasil, a energia vai lá, a energia do Deus, luz e verdade, a nossa energia agregada, somada, sendo distribuída em torno de nós e abençoando todos esses lares cujos endereços estão na caixinha de irradiação. Deus é mais, né? E nós podemos crescer em Deus sempre. E também queremos pedir pela nossa saúde. Ter fé é buscar saúde, é manter a serenidade, o equilíbrio, tudo vem da fé, a esperança também. Então, quando nós estamos aqui juntos, falando da fé, lembrando como Jesus nos ensinou a termos fé, nos ensinou a desenvolver em nós a nossa capacidade. Então, isso é saúde, isso é equilíbrio mental, físico e espiritual. Então, nesse momento, nós queremos pedir à equipe médica dessa casa, comandada por Bezerra de Menezes, a Jesus, a Deus,
que atenda a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica. Ajude a todas essas pessoas. E especialmente eu quero pedir aqui para Valdir Tavares, do Hospital São Vicente de Paula, o Dr. Satamini, ele está no quarto 326, ele saiu do CTI e já está no quarto. Graças a Deus, agradecemos a espiritualidade. E pedimos pela filha dele, né, que está nessa batalha com o pai, que ela seja fortalecida, nossa irmã Gisele Linhares Tavares, Rua Cruz de Souza 234, Encantada, que a nossa irmã seja iluminada. E todos os nomes, né, mais uma vez, que nós colocamos ali, e eu quero pedir especialmente para o nosso irmão Marcos, que frequenta a casa. Hoje ele está internado, né, para fazer uma pequena cirurgia no Hospital de Bom Sucesso. Inclusive tem uma garrafinha aí para fluidificar para ele, né? Então eu peço que os médicos, né, sejam intuídos, que a operação seja um sucesso do nosso irmão Marcos, e para que ele possa retornar rapidamente para o seu lar e a nossa casa aqui também, né? E tantos irmãos que estão pela rua, muito triste ver a situação desses nossos irmãos, que eles sejam abençoados nessa prova tão delicada. Muita luz a todos os irmãos, os orfanatos, prisões, hospitais, todos sejam ajudados. E nós que estamos aqui, possamos lembrar. Contam que Jesus certo dia andava. Vamos entrar nesse lago, né? Vamos entrar com fé, com essa capacidade de trazer Jesus para cá, trazer esse lago de Genezaré para cá, e nós tomarmos esse banho de luz, de harmonia, curando a nossa alma, as dores mais profundas que trazemos na nossa alma. Seja, nesse momento, aliviado pela presença de Jesus na nossa vida, pela fé que estamos desenvolvendo, crescendo e nos harmonizando. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Graças a Deus, possamos hoje, com muita gratidão aos amigos espirituais que não nos perdem de vista, estão sempre ao nosso lado, mas nós temos que dar abertura, né, para eles. Escolher estar em sintonia com essas energias superiores, é escolha, né, através do pensamento, como a nossa irmã Luciana falou. Então, nós estamos de parabéns, estamos numa casa séria, amiga, consoladora como essa, e pedimos a Deus que nos ampare, né, sempre no retorno aos nossos lares, que abençoe a nossa família, dos dois lados da vida, e que possamos seguir em frente em busca dessa fé raciocinada, com humildade, com capacidade de fazer coisas boas. Obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho e convidamos a todos para a última parte, que é o momento paz, né? Um momento de mais um carinho do plano espiritual para nós. Lembrando a vocês que nós temos a sessão de quinta-feira, às 15 horas, né? Uma sessão muito bacana, tranquila.
e talvez seja mais fácil para alguém vir. Divulgue a nossa casa, né? Divulguem, porque é importante termos pessoas aqui e fazermos o nosso trabalho com muito amor. Mais uma vez, reforçando a vocês, estudem, leiam o livro dos Espíritos, leiam o Evangelho de Jesus, façam o culto do Evangelho em casa, nem que seja sozinho. Qualquer dúvida, o nosso irmão Ricardo está aí para conversar com vocês, fora os cursos online que nós temos. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.